Seja muito bem-vindo à nossa aula 2 da nossa semana de aquecimento para a nossa imersão Expert 2 em 8. E ao longo de toda essa semana, nós estamos tendo 2 encontros diários, sempre às 6h30 da manhã e às 8 horas da noite, trazendo conteúdos práticos desse mercado de trabalho, trazendo conteúdos que vão te preparar para que você chegue segunda-feira lá na imersão, pronto para consumir todos os conteúdos que a gente vai ver por lá. E olha só, eita, já tem a galera aqui entrando, bom dia, bom dia. Vocês estão #comprometidos com os resultados de vocês. 6h30 da manhã, todo mundo online aqui, todo mundo participando, para aprender quanto é que ganha. Um projetista de prevenção contra incêndio. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo por aqui. E olha só, antes da gente entrar nesse conteúdo propriamente dito, da nossa live 2 da semana de aquecimento da imersão, eu preciso falar algumas coisas para vocês, tá? Hoje esse tema vai pegar fogo, vai ser aquele conteúdo ainda mais prático, porque além de eu te falar quanto é que a gente cobra aqui, quanto é que eu cobro por esses serviços, e essa é uma das dúvidas mais recorrentes de quem está iniciando da área, quanto é que é cobrado cada serviço, eu também vou trazer casos de alunos que tiveram resultados e você vai entender quanto é que eles cobraram, quais foram as demandas deles, se eles tinham experiência ou não. Então, vai ser uma troca, assim, muito, muito rica. Só que antes de eu te explicar isso, eu preciso te lembrar que na próxima segunda-feira já começa a nossa imersão. E lá na imersão, a gente vai se aprofundar também nesses conteúdos. Lá na imersão, você vai entender detalhadamente como é que funciona cada serviço. Lá na imersão, você vai aprender a elaborar o projeto comigo na aula 2. Lá na imersão, na aula 3, você vai aprender qual é o passo a passo, qual é o caminho que você vai percorrer para você conseguir ter resultados como esse aqui, de no mínimo R$2.000 em até 8 horas. Então, tudo isso vai ser detalhado lá. E ao longo dessa semana agora, o que é que a gente está fazendo? Trazendo conteúdos para aumentar a sua clareza, para você entender como é que funciona na prática esse mercado de trabalho. E aí, quando se fala em quanto se ganha, em quanto se cobra, gera sempre uma tensão ou uma situação desconfortável para algumas pessoas que não gostam de falar sobre dinheiro. E aqui, minha gente, no meu perfil, a gente não tem problema nenhum em abrir resultados, em dizer quanto é que foi cobrado, em dizer como é que isso foi feito. Por quê? Porque eu e os meus experts, a gente não acredita que tem concorrência. A gente não acredita nisso de concorrência. Ontem a gente viu na aula 1 por que essa área tem tanta oportunidade, porque ela é pouco explorada. Então, aqui a gente gosta de falar sobre dinheiro, aqui eu gosto de ensinar como é que você vai fazer para ter resultados como esse. E a minha função é justamente te deixar cada vez mais próximo desse resultado. E antes da gente começar a mostrar aqui quanto é cobrado, eu preciso alinhar algumas coisas com você. Como está chegando muita gente nova e sempre entra alguém aqui na live, algumas perguntas vão se repetir. Por isso, eu quero a ajuda de vocês que estão aqui comigo ao longo dessa semana da imersão, porque a pergunta que mais surge é quem é que pode atuar. Então, quando alguém perguntar aqui quem é que pode atuar, para eu não ter que parar a live para explicar de novo e a gente não conseguir prosseguir no conteúdo, a gente ficar sempre andando em círculo, eu vou pedir ajuda de você, tá bom? Então, sempre que alguém perguntar quem pode atuar, vocês que estão aqui já vão responder com base nisso que eu vou falar agora. Nessa área, esses projetos, só quem pode estar elaborando são engenheiros civis, arquitetos, engenheiros de segurança, engenheiros mecânicos ou outras engenharias que possuam especialização em engenharia de segurança. Combinado? Vocês vão fazer isso comigo? Vão me ajudar nessa missão? E além disso, eu quero saber também quem está aqui pela primeira vez, quem é #novato, que é a primeira aula que está assistindo, ou quem já é veterano, que já tem acompanhado as nossas aulas ao vivo, que já tem acompanhado as nossas aulas
do aquecimento da imersão. Então, se você é novato, coloca aí hashtag novato. E se você já é veterano, você coloca hashtag veterano. Então, vamos começar. Vamos falar aqui de quanto é que ganha um projetista de PPCI. Primeira coisa é o seguinte. Quando se fala nessa área, e eu digo assim, ó, dá para ganhar no mínimo 2.000 em até 8 horas, é normal que algumas pessoas questionem e digam assim, mas eu conheço alguém, ou, eu estou sabendo que tem gente que cobra mais barato que isso. Tem profissional que cobra R$1.000, tem profissional que cobra R$800, tem profissional que cobra R$1.500. É bem verdade que existem várias pessoas que atuam no mercado, assim como todas as áreas, e os preços vão divergir. Isso é natural, é mercado. Só que quando você tem acesso a um método em que o método não é baseado somente na entrega de um projeto, e sim em toda uma questão de atender o cliente, de você gerar valor para esse cliente, você aprende que os 2.000 em até 8 horas é super possível. Inclusive, no começo eu fui questionada. Tempo atrás eu fui fazer uma palestra e me perguntaram justamente isso. Milena, como é que você cobra num processo simples, que é feito em até 8 horas para os projetos que eu vou ensinar para vocês lá na aula 2 da imersão? Como é que você cobra 2.000? E tem gente que eu conheço que cobra 1.500 e ainda assim não consegue fechar. Ou que cobra R$1.000 e ainda assim não consegue fechar. Porque por trás do preço existe o que a gente chama de valor. E o que faz o cliente fechar com você é o quanto você consegue agregar na vida dele. Então, no método EPCI é justamente isso que eu ensino. Os meus alunos, para projetos que têm responsabilidade técnica, cobram no mínimo R$2.000 em até 8 horas e todos os clientes fecham. E ainda mais, nem perguntam se ele tem experiência ou não. Por quê? Porque faz parte de um método onde existe um passo a passo que proporciona com que o cliente nem questione se ele cobra 2.000 ou 2.500 num projeto simples. E aí o primeiro ponto disso, de quanto se ganha um projetista, que eu preciso alinhar com vocês é isso, que esses 2.000 em até 8 horas é somente a ponta do iceberg. É somente a ponta do iceberg, por quê? Porque esses são para os projetos simplificados e apenas um projeto. Quanto tempo livre você tem no mês? Qual é a sua disponibilidade? Porque quanto mais disponibilidade você tiver, mais projetos você vai conseguir pegar e mais dinheiro você vai ganhar. Poxa, um projeto desse é feito em um dia. Então, quanto mais tempo você tiver, mais você vai conseguir ganhar. Aí eu te pergunto hoje, como é que é a sua agenda? Você consegue conciliar com o CLT? Você está no CLT? Então, essa aqui é uma excelente oportunidade, porque somente um projeto, você pegar só um no mês, você já tem uma renda extra de pelo menos R$2.000. Cara, aí pelo menos R$2.000 era o dobro do que eu ganhava no CLT quando eu era auxiliar de engenheiro. Eu ganhava R$1.100. Então, é sempre uma questão de perspectiva. Agora aqui vocês vão conhecer casos de alunos que faturaram R$7.500, R$30.000, R$50.000 em um único mês. Mas antes de eu mostrar esses casos para vocês, eu vou explicar um pouco desses serviços e de quanto isso é cobrado. Eu comecei falando dos processos simplificados, né? Que são no mínimo os 2.000 em até 8 horas. Pois bem, esse é o que você vai aprender lá na aula 2 da imersão. Esse tipo de projeto que já vai te proporcionar cobrar esses pelo menos 2.000. Agora, existem outros serviços. E quanto que isso é cobrado? Quanto que isso é cobrado? Primeiro, tem algum serviço que é abaixo desse valor? E a resposta é que sim. Tem um serviço que é abaixo desse valor, mas que não existe uma responsabilidade técnica. Ou seja, você não vai preencher um RT, você não vai elaborar o projeto. O que você vai fazer é uma consultoria para esse cliente. Milena, o que é que seria essa consultoria? Para as edificações, né, para os comércios, que eles têm menos de 200 metros quadrados, não é exigido que tenha um engenheiro, um arquiteto. Isso não quer dizer que você não possa prestar esse serviço. Como assim, Milena? O seu cliente, ele não sabe como é que dá entrada na documentação.
O seu cliente não sabe quais são as exigências do Corpo de Bombeiros. Esse cliente não sabe como é que funciona esse universo. Então, por mais que não seja obrigatório ter um engenheiro ou um arquiteto que se faça um projeto para essas edificações que são menores, você pode prestar uma consultoria para conseguir a aprovação, porque sim, essas edificações também precisam do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. E aí teve um caso muito interessante de uma aluna que ela falou assim: Milena, eu ganhei R$ 1.400 em 5 minutos. Eu já sabia, já tive acesso ao método, eu já sabia como é que funcionava. Então, eu pedi lá todos os dados do cliente, eu preenchi todos os formulários, eu dei entrada em todas as documentações e consegui a licença dele. E consegui a aprovação dessa licença. Então, esse é um tipo de serviço onde você faz de maneira rápida, onde não tem a responsabilidade técnica e você pode prestar uma consultoria. Só que da mesma forma, existem serviços onde você vai ganhar bem mais do que os 2.000 em até 8 horas. E por isso eu te pergunto, o quanto você gostaria de estar ganhando hoje por mês? 10 mil? 50 mil? 30 mil? O quanto seria um bom valor hoje? Para você dizer assim, não, eu estou aqui satisfeito, eu estou me sentindo reconhecido, está dando para eu pagar todas as minhas contas, eu estou hoje satisfeito com a minha profissão. Quanto é que seria esse valor? Coloca aqui nos comentários para que você consiga visualizar dentro das possibilidades que eu vou te explicar dos serviços e do caso dos alunos, aquilo que você mais vai se identificar. E sendo bem sincero, eu acredito numa coisa chamada lei da atração. Por quê? Se você simplesmente quer assim, eu quero ganhar mais, eu quero me sentir reconhecido, eu quero me sentir valorizado, mas você não tem claro na sua mente o quanto que você quer, você não vai conseguir atingir os resultados. Porque para quem não tem clareza, para quem não tem direcionamento, as coisas não fluem. Eu lembro que quando eu saí do emprego que eu estava, que eu comecei a empreender, eu anotei no papel todas as metas que eu tinha para aquele ano. E uma das metas era especificamente, eu quero ganhar 8 vezes mais do que eu ganho hoje. Então, se eu ganhava R$ 1.100, quanto é que eu queria ganhar? Aproximadamente R$ 9.000 por mês. Então, o quanto seria um bom valor para você? O quanto seria? Porque 2.000 em 8 horas é a ponta do iceberg. Aí já te expliquei sobre esse do 2.000 em 8 horas, do projeto simplificado. Te expliquei do processo de consultoria, que é cobrado menos, mas que também você vai fazer em 5 minutos. Existem mais 2 serviços que eu quero falar com vocês. O primeiro é dos projetos completos, e aí que são os projetos que têm hidrantes, que têm alarmes, que têm compartimentação. E essa questão dos hidrantes é algo que causa mais medo nos projetistas, mas que, por exemplo, no método EPC eu já disponibilizo planilhas de dimensionamento. Então, a gente ensina todo o passo a passo, como é que é feito, e o aluno ele vai lá e coloca somente os dados na planilha, e esse dimensionamento já acontece de maneira automática. Então, por isso que eu falo, cara, essa é uma das áreas onde você elabora de maneira mais rápida. E aí, para os projetos completos, você vai estar cobrando mais de 2.000. Obviamente, porque a responsabilidade é maior, porque vão exigir mais demandas de segurança. Só que existe uma área, que é a área dos eventos, que ninguém ensina isso no Brasil, somente eu abordo esse tema aqui com você, que essa área, além de projeto, você consegue contemplar outros serviços. Minha luz apagou. Que você consegue contemplar outros serviços que te proporcionam, por exemplo, ganhar de 2.000 em até 8 horas para até 14.000, 15.000, 8.000, 6.000, variando de acordo com o tipo do evento que você vai atender. Por que é que eu estou chamando a sua atenção para esse tipo de serviço? Primeiro, porque ninguém ensina. Segundo, porque agora, esse pós-pandemia, os eventos voltaram com tudo. E aí existem pouquíssimos profissionais no Brasil que atuam nessa área. E aí você entendendo como é que funciona, você consegue perceber se na sua região tem demanda, se na cidade vizinha tem demanda, como é a demanda disso dentro do seu estado. E é mais uma oportunidade de serviço que você pode estar ganhando. Então, dentro desse contexto, existem eventos que vão ser no mínimo 2.000 em até 8 horas, mas existem eventos que vão ser cobrados a mais.
E o que é que a gente aprendeu, o que é que eu aprendi quando eu desenvolvi o meu método? Que o cliente, ele quer muito além de um projeto. Que ele quer que você resolva para ele. Ele quer que você chegue assim, ó, tá tudo resolvido, tá aqui a sua licença, tá aqui a sua documentação. E é justamente você ter essa percepção que faz com que você, primeiro, consiga oferecer mais serviços, que faz com que você consiga cobrar mais. Então, nesse processo, o que é que eu entendi? Nessa área de eventos, por exemplo, existe um processo que é no Corpo de Bombeiros, outro na prefeitura e outro em órgãos ambientais. Na prefeitura, por exemplo, você vai fazer uma junção de documentos que você vai solicitar para o seu cliente, assim como a junção dos projetos que você fez, dos memoriais, vai juntar tudo aquilo e dar entrada. Então, seria obrigatório ser você, engenheiro ou arquiteto, tá dando entrada nesse processo na prefeitura? Não. Mas você consegue ganhar mais, você consegue gerar mais valor para o seu cliente a partir do momento que você oferece um combo de serviço. Um combo de serviço. E lá na aula 3 a gente vai detalhar um pouco sobre como é que funciona cada um desses serviços. Então, o que eu quero que você entenda, até agora que eu estou te explicando sobre quais são esses serviços, é que existem oportunidades. Oportunidades que eu chamo de oportunidades disfarçadas. Porque são oportunidades que inicialmente você não iria oferecer para o seu cliente, mas que é uma necessidade dele. Então, tudo isso eu estou te falando por um único motivo, porque existem dois tipos de profissionais no mercado. O primeiro tipo é o profissional que acha que ele tem que oferecer somente um projeto, que o que ele vende para aquele cliente é um projeto. E existem profissionais que a minha comunidade, a minha tribo, a galera que pegou aqui qual é o X da questão, que entende que você oferece aquilo que o seu cliente precisa. Então, se ele precisa e ele quer além de um projeto, você oferece além de um projeto. E como é que você percebe isso? Conversando. Existem técnicas, existem estratégias que a gente aplica para conseguir exatamente esse resultado. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns casos de alunos, tá? Eu separei aqui para vocês alguns casos de alunos para que vocês consigam entender como é que funciona isso. Olha, deixa eu só desativar aqui os comentários para vocês verem o caso aqui do aluno Jonathan. Eu fiz um post falando sobre algum caso de projeto de prevenção contra incêndio, falando sobre a exigência desses projetos, uma postagem do Corpo de Bombeiros. E aí ele é de Pernambuco, de Recife, trabalha no CLT e olha só o que foi que ele mandou. É aluno, é método, ele é expert em projetos de prevenção contra incêndio. E ele mandou o seguinte: essa é a melhor época para os nossos serviços. Eu estou correndo aqui doido com a demanda. Apareceu tudo de uma vez. A prefeitura notificou todos os estabelecimentos que estavam irregulares e eles precisam ser regularizados. E aí envolve tudo: alvará, bombeiro, meio ambiente, vigilância sanitária. Então, olha só, isso é um caso lá do Recife, aconteceu recentemente com esse aluno do método EPCI. Então, primeiro ponto, antes de mostrar quanto é que foi cobrado, quanto é que ele cobrou por essas demandas. Ele faz a parte de bombeiro e tem outros parceiros, outras pessoas que fazem essa questão de meio ambiente, de vigilância sanitária. Então, você acaba montando parcerias e você ganha tanto do seu serviço quanto também do serviço dos seus parceiros quando você faz uma indicação. Então, agora que vocês entenderam o contexto dele, que ele trabalha no CLT, ele tem outras demandas e que ele tem pouco tempo livre, eu perguntei para ele quanto é que ele tinha cobrado e quantas demandas ele tinha atendido. E olha qual foi a resposta. Olha qual foi a resposta. Ele falou assim, ó: eu cobrei R$ 1.500 para cada, para fazer o processo simplificado. Que processo simplificado é esse, Milena? É o processo que não exige aí no Recife, ou melhor, lá no Recife, a sua responsabilidade técnica, onde você não vai ter que apresentar o Corpo de Bombeiros, o projeto detalhado, onde você não vai ter que apresentar a RT desse projeto. Você faz aquilo que a gente chama de consultoria. Consultoria. Então, ele falou lá: peguei várias demandas, não estou dando conta e cobrei R$ 1.500 para fazer cada processo simplificado.
Então, ele está mantendo a constância tanto no CLT, quanto pegando os processos simplificados de todas essas demandas. E aí, ele está na fase de que, cara, eu ainda não consigo ganhar com os PPCI o quanto eu ganho no CLT. E eu mandei para ele, semana passada, uma plaquinha dessa de 30 mil reais, que era quanto ele estava faturando com os projetos de prevenção contra incêndio. E esse processo é muito natural, porque eu também comecei exatamente assim. Eu não vou falar para você hoje que está no CLT, dizer assim, ó, não larga tudo, larga todo aí, larga a sua demanda, larga o seu trabalho, vai trabalhar com o PPCI que você vai conseguir faturar no mínimo os 2 mil em até 8 horas. Por que é que eu digo assim? Não larga tudo, vai sentindo, vai se capacitando, vai entendendo como é que funciona esse mercado. E a partir do momento que você for enxergando as oportunidades, que você for captando os seus primeiros clientes, que você for ganhando a experiência, que você estiver nesse momento que o Jonathan tá. Então, assim, ó, tá aparecendo muita coisa e eu tô começando a ter que fazer uma opção. Ou eu continuo no CLT, ou eu consigo ter mais tempo para me dedicar cada vez mais a isso aqui e ganhar cada vez mais dinheiro. Então, eu jamais vou ser a pessoa que vou dizer assim para você, jogue tudo pro ar, você que está no CLT. Não, a minha recomendação é que você vá conciliando. E a galera que está aqui, que, por exemplo, não está no CLT ou que está perdido procurando alguma área para atuar, essa é uma excelente oportunidade também, justamente porque você elabora em menos tempo e porque tem muitas demandas no mercado. Então, o que é que vocês acharam no caso do Jonathan? Coloca aqui nos comentários, enquanto eu vou mostrar um outro caso para vocês. Eu vou mostrar um caso da Marcela, que a Marcela, ela mandou uma mensagem para mim super feliz, dizendo que estava com um cliente de um restaurante, que é um dos tipos de serviço, que um dos tipos de estabelecimento, né, que a gente que precisa desse serviço, todas as edificações comerciais precisam desse tipo de serviço. E olha o que ela falou, porque você pode estar pensando assim no caso do Jonathan. Ah, ele pegou várias demandas, mas ele provavelmente já conhecia alguém, algo assim. E não, minha gente. Todos esses casos que eu vou mostrar para você e que eu estou mostrando são de profissionais que começaram do absoluto zero. E quando se pensa assim, ah, mas como é que eu vou captar esses clientes? Como é que eu vou captar esses clientes para conseguir ter resultados como esse? Olha aqui esse caso. Só para você entender uma coisa. Ela mandou aqui, ó, surgiu uma proposta, área de 705 metros quadrados, uma hamburgueria com 2 pavimentos. Aí eu falei assim, ó, oi Marcela, que notícia maravilhosa. Então, quando se fala nessa questão de cliente, de quanto pode ganhar, ela falou assim, ó, eu não tô nem correndo atrás, como você disse, eu tô fazendo somente o básico. E o que é esse básico, Milena? É o que a gente aprende lá na nossa comunidade Engenharia de Negócios, de você aprender a se posicionar, de você aprender sobre a sua imagem, de você aprender sobre sua linguagem corporal, sobre a sua fala, sobre quais são os tipos de clientes, porque existem 4 tipos de clientes. E para cada tipo de cliente você lida de um jeito. E a maneira de como você vai estar captando esses clientes, atraindo os seus clientes, vai estar diretamente relacionada com o seu posicionamento. Então, algo que eu defendo muito é o seguinte: quando você faz o básico bem feito, você consegue o seu espaço no mercado. Você não precisa fazer além do básico bem feito. Porque a galera não faz nem o básico. Milena, o que é o básico? É você aprender a se posicionar, é você aprender a enxergar as oportunidades. Olha o quanto a gente falou aqui no início da aula, enquanto eu falava quais eram as demandas existentes nesse mercado. O que foi que eu falei para você? Prestar atenção no que é que seu cliente quer, quais são as necessidades dele. Então, quando você entende sobre isso, acontece exatamente o que aconteceu com a Marcela, de você conseguir, apenas fazendo isso que é o básico bem feito, estar captando essas demandas. Só que tem ainda 2 casos que eu quero mostrar para você, muito, muito, muito interessantes. Como eu disse, aqui a gente não tem problema nenhum em falar quanto é cobrado, como isso foi feito, porque a gente trabalha e a gente busca o quê? Resultado. E para se falar de resultado, para se falar de reconhecimento, de viver bem da engenharia, é preciso falar sobre dinheiro. Então, a gente gosta, e eu gosto de ensinar os meus experts e a você, que é futuro expert, como é que acontece todo esse processo, tá? Então, aqui a gente não tem problema nenhum nisso.
Olha esse outro caso aqui, ó. A aluna veio falar que fechou os projetos, eu disse aí, fechou quanto cada projeto? Ela recebeu uma indicação de um parceiro que tinha essa demanda e lá na nossa comunidade a gente ensina como é que se faz essas parcerias. Ela disse, ó, cobrei R$3.200 cada projeto. O meu parceiro, ele cobra 3.800 e ela fez uma parceria, 3.200 para ela estava bom, R$600 de indicação lá pelo parceiro. Já falaram que está de olho em outros projetos. Aí eu perguntei, e foram os 10 projetos que você fechou? Porque essa era uma demanda de 10 projetos. Faz a conta aí, 3.200 vezes 10. Você é engenheiro, você é arquiteto, dá R$32.000. Então, eu mandei para ela, semana passada, a plaquinha tá aqui. Eu mandei para ela, semana passada, a plaquinha aqui, ó, de 30K. Milena, e o que é essa plaquinha de 30K, de R$30.000? Em um mês, ela teve um faturamento superior a R$30.000. E algo que eu trabalho muito é justamente a questão das metas, de procurar estímulos para que os experts queiram estar faturando cada vez mais. Então, por exemplo, quando você faz os seus primeiros 2.000 em até 8 horas, eu vou lá e mando sua plaquinha. Quando você faz 10.000, tem outra plaquinha. Quando faz 15, tem outra. Quando faz 30, tem outra. Então, uma plaquinha dessa foi enviada para ela, para a Dani, porque em um mês ela conseguiu mais de R$30.000. Agora, quer saber uma coisa? Ela também trabalha no CLT. Ela também tem conciliado essa demanda. Porque isso aconteceu logo no primeiro mês que ela começou a atuar. Logo no primeiro mês. Então, ela entrou para atuar com o PPCI como renda extra. E aí, já vai conseguindo resultado, já vai conseguindo faturar. E é justamente esse tempo de transição, né? Entre você estar no CLT e você começar a colocar o seu pezinho no mercado, e você começar a ter resultado, e você começar a ganhar dinheiro, e você começar a se organizar para ter a sua própria empresa, para ser o seu próprio chefe. Então, todos esses alunos, né, todos os casos que eu tenho mostrado para vocês, são de pessoas que começaram do zero, que ou estavam no CLT e buscavam uma renda extra, ou que buscaram dentro dessa área a sua primeira oportunidade do mercado. Então, quanto é que seria um bom valor para você estar ganhando hoje? Quanto você gostaria de ganhar em um mês? O quanto? Porque tem um outro caso, que esse caso também é surpreendente, tá? De um aluno também começou do absoluto zero, e o primeiro contrato dele já foi no valor de R$55.000. E ele não tinha experiência nenhuma na área, não tinha influência também nesse mercado. E o que foi que aconteceu? Ele começou a aplicar as estratégias que a gente ensina lá na nossa comunidade, e uma das estratégias é de parceria. E uma das parcerias que você pode fazer, por exemplo, é com contadores, são com empresas que fornecem, né, os extintores, os materiais de execução, as plaquinhas, os alarmes. E ele foi lá em uma dessas empresas e fez contato com o gerente e se apresentou e contou um pouco de como é que funcionava o trabalho dele, e eles fizeram uma parceria. E aí a pessoa dessa loja falou assim o seguinte, eu vou passar alguns clientes para você então, porque chega uma pessoal aqui, eu tenho muita dificuldade de encontrar profissionais que façam esse tipo de serviço. Tenho dificuldade de ter essas parcerias. E aí ele foi indicado e fechou um contrato de sabe quanto? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nada mais, nada menos que R$55.000 no primeiro projeto. Tá aí, ó, isso é a mensagem do Diego no nosso grupo da turma 5, onde ele coloca lá exatamente compartilhando com os outros colegas de quanto foi que ele conseguiu fechar no primeiro contrato dele. E por que eu estou mostrando isso aqui para você? Até aqui eu mandei para ele também uma plaquinha, ó, dos 50K. Por que eu estou mostrando os casos reais para você? Por que eu estou te mostrando? Comecei nessa aula te mostrando quanto é que a gente cobra por cada tipo de serviço e te falei que os 2.000 em até 8 horas é somente a ponta do iceberg, que existem inúmeros outros serviços, inúmeras outras situações que você consegue agregar ao cliente,
que você consegue fazer com que os 2.000 em até 8 horas se transformem em 10.000, se transformem em 30.000, se transformem em 50.000 em um mês. Então, tudo isso são casos reais de alunos que saíram do zero e que conseguiram ter esses resultados. Bom, o que é que eu quero falar para você hoje? Ontem a gente falou sobre a tal burocracia, por que é que você não precisa ter medo dela. Hoje pela manhã eu te ensinei, eu te mostrei não só quanto eu cobro por cada serviço, mas o quanto os experts, os alunos do método EPCI, cobram e quanto eles têm ganhado com isso. Mas eu sei que ainda assim pode acontecer o seguinte, pode causar dizer assim, Milena, mas eu estou apenas pensando em iniciar nesse mercado, eu ainda não tenho muita visão de como é que isso funciona, de enxergar essas oportunidades, então eu me sinto inseguro. E eu quero te dizer uma coisa, se sentir inseguro é extremamente normal. Assim como eu também me senti insegura quando fui fazer o meu primeiro projeto. E o tema da nossa live de aquecimento de hoje à noite, às 8 horas da noite, vai ser justamente 7 passos para você perder essa insegurança. E além disso, você vai conhecer um dos meus experts que não tinha experiência nenhuma nessa área, também tinha medo, que já tinha passado muito tempo que tinha se formado e que estava perdido sem saber se ia realmente conseguir ingressar nesse mercado ou não. Então você vai conhecer um aluno aqui muito especial, 8 horas da noite, e eu vou te trazer quais são os 7 passos para você perder esse medo e essa insegurança de atuar mesmo sendo iniciante. Dito tudo isso, eu tenho 2 recados para você. Primeiro recado, se você ainda não se inscreveu na Imersão Expert 2 em 8, o link está lá na bio. É lá onde você vai aprender como elaborar o projeto que te proporciona esse resultado. Então, próxima semana, os nossos encontros não vão ser aqui, vão ser lá na plataforma exclusiva, com acesso restrito a quem está inscrito. Eu vou te ensinar lá, você vai colocar a mão na massa comigo para estar elaborando o seu primeiro projeto comigo. Projeto que te proporciona cobrar isso aqui, no mínimo os 2.000, e elaborar ele em até 8 horas. Mas você precisa estar inscrito. Então, quem não está inscrito, coloca lá no link, vai clicar no meu perfil e o link está lá disponível. Quem já se inscreveu, precisa lembrar que você, hoje, 8 horas da noite, precisa estar aqui comigo para você entender como é que você vai perder essa insegurança através de 7 passos e também de um caso real de um aluno que eu vou compartilhar aqui com vocês. Dito tudo isso, eu te desejo um bom dia, um bom trabalho e te espero aqui 8 horas para a gente aprender a perder essa insegurança. Tchauzinho!